E aí pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo para você que é iniciante no violão e está querendo comprar o seu primeiro instrumento, o seu primeiro violão. Qual modelo comprar? Compra o novo ou usado, aço, nylon, compra o violão caro, compra o violão barato. Vem comigo, eu vou te explicar um pouquinho sobre como funciona isso daí. Eu vou ser breve para você sair já desse vídeo e comprar o seu violão para você poder estudar. Olha só, vamos começar por um detalhe. Você não precisa comprar um violão super, hiper caro, o melhor modelo do mercado. Não tem necessidade, tá? Você não precisa comprar o violão top de linha, um Yamaha, ou se não, um violão da Epiphone, você não precisa. Ou até mesmo da Takamine, né? Que é muito comentado. Você não precisa adquirir logo de cara um modelo desse para você poder estudar. Porque pode ser que ele também não seja o ideal para você. Então você pode investir um valor menor no instrumento e tá ganhando muito com ele, que é a questão do custo-benefício. E olha só, a primeira questão falando em instrumento é o seguinte: quando você é iniciante, você tem que entender que não tem um violão que é melhor para você. Não é que você precisa do melhor violão, tá? Não existe isso. Vai ter o violão que melhor vai atender as suas necessidades nesse primeiro contato que você vai ter com o instrumento, tá? Olha só, e o que eu indico? Primeiramente, um violão regulado, ou um violão que tenha regulagem. Muitos violões não têm o tensor, ou o tirante, que é uma haste, tá, de aço ou alumínio por dentro do braço do instrumento, que permite que, assim que o braço fique empenado, você possa voltar, você possa regular esse instrumento novamente, tá? Eu indico o seguinte: ou você já pegar um instrumento regulado, bem regulado, de preferência que tenha esse tensor, tá bom? Mas, caso ele não tenha, você pode comprar nos violões de entrada que eles não tenham esse tensor, mas que o braço esteja completamente reto, tá? Que ele não esteja empenado principalmente para cima, né? Ele vai fazer uma barriguinha assim, deixando as cordas bem altas. Essa na verdade é a maior da questão. Você tem que estar adquirindo um violão que te dê possibilidade de poder evoluir, de poder aprender de fato, tá? Não adianta você comprar um violão que parece um berimbau, é super caro, você não tem condições de regular, você não sabe regular, não sabe quem regula, na sua cidade não tem o luthier para estar fazendo esse ajuste, e você não conseguir extrair dele o que é o melhor, tá? Você não está conseguindo tirar o melhor som dele, não está conseguindo aprender, assim você também não consegue evoluir. Então o violão tem que ser confortável para você poder aprender. E olha só, esse é um macete, é uma super dica. Quando a gente vai comprar violão, eu mesmo indico que você compre um violão usado. Por quê? De preferência o violão antigo usado. Porque esse violão, muito provavelmente, ele já vai vir regulado, com cordas melhores do que essas que vêm nos violões que a gente compra na loja, tá? As cordas que vêm na loja, a não sei que seja um violão muito caro, vem com cordas muito ruins, que mal afiam, então você já tem que trocar. Tá? O seu primeiro investimento é comprar um violão novo, tá? Antes da palheta, da correia, da rodana, é um jogo de cordas novo. Porque o jogo de cordas que vem nele é muito simples, é muito básico e ele não funciona tão bem assim. Então, se você puder comprar um violão mais antigo, usado, eu recomendo, porque o violão não é uma coisa que deteriora tanto com o tempo se o antigo dono dele tiver tido cuidado. Tá? Além de você pagar mais barato, você vai estar comprando mais. O violão já regulado, com o braço à altura das cordas, que é muito importante para você não fazer força demais para apertar, o que prejudica muito o seu aprendizado. Tá? Isso que você inicia no instrumento. Esse violão ele vai ter esses problemas sanados e muito provavelmente, tá? Ele já vai ter o braço regulado, um jogo de cordas bons, mesmo cordas boas, digo. Mesmo se ela já for usada, já estiver um pouco gasta, você ainda vai aproveitar mais do que um jogo de cordas novo, porém de um violão novo, tá? Que geralmente vem com cordas ruins, os violões de entrada, assim como eu já disse, né? Já mencionei sobre isso. E também você consegue comprar violões no modelo cordas de nylon e cordas de aço usados. Ah, qual é o melhor? Olha só,
não é que a corda de aço seja pior para aprender ou que a corda de nylon seja melhor para aprender. É fato que a corda de nylon exerce menos tensão. Ela é mais macia, embora ela seja um pouco mais grossa, tá? Quando a gente fala em diâmetro, milímetro da corda, ela é mais grossa do que a corda de aço. Ela é bem mais macia, tá bom? Ela é bem mais macia. Então você tem menos tensão e você tem mais conforto ao fazer os acordes, tá? Você está aprendendo a tocar. É mais confortável. Porém, isso é uma questão de costume. Você se acostuma no violão de nylon e um violão de aço bem regulados, você vai se acostumar a tocar, tá? Independente. Acontece que o violão de nylon, tá? Ele tem medidas um pouco diferentes do que o violão de aço. Eu indico você procurar isso em um outro vídeo ou até mesmo ler nas especificações do instrumento, tá? A questão do seu tamanho, tá? A questão da sua idade, a questão do tamanho da largura da escala. Às vezes a escala é muito fina, você tem os dedos grossos, dedos de pedreiro, como a gente fala por aqui. Você não vai conseguir ter o melhor desempenho não, tá? Numa escala pequena não. Tá? Então eu indico você procurar tamanho de escala maior, tá? O braço vai ser um pouco mais largo para você poder tocar, ou vice-versa, se você tem os dedos curtos ou finos, tá? Você é uma criança, eu digo que você pegue o violão. Primeiramente, tamanho de caixa menor um pouco e depois a distância entre as cordas também é menor, para que você aproveite mais do seu instrumento, tá bom? Então é uma dica que eu dou também. Sempre se atente a isso, tá? Você tem alguns detalhes quando você vai comprar o violão que você tem que ficar atento, tá? E esse é um deles, tá bom? Eu vou dar como exemplo o meu violão. Olha só. Esse instrumento aqui é um instrumento geral da Giannini, tá? Um violão bem antigo, ele tem mais ou menos uns 40 anos esse instrumento aqui, tá? Ele tem um som muito bom, tá? Aí, o instrumento de nylon, tá? Já fiz algumas modificações, eu mesmo regulei ele, tá? Botei um jogo de cordas bom nele para eu poder também ter um som melhor e mais agradável, é claro, e também porque eu trabalho com isso. Então eu preciso ter o equipamento bem regulado, tá? A escala de completamente reta, tá? Não tem nada torto aqui no braço, tá? O braço ele segue todo reto, tem marcas de uso, porque tem um tempinho que eu não faço essa reforma dele, né? De vez em quando eu dou um trato nele, mas não é sempre, tá? A gente não precisa estar sempre também reformando o nosso instrumento ou corrigindo algumas riscas dele, não. Isso é natural, isso vai acontecer, tá? É um instrumento que tem um tamanho de escala, talvez aí pareça lado, mas a minha mão é pequena, tá? Minha mão é pequena. Então ele tem um tamanho de escala pequeno, tá? Eu gosto desse tamanho de escala, tá? Me possibilita fazer alguns acordes, estender alguns acordes. É mais fácil para poder tocar também, tá? E eu paguei nesse instrumento aqui R$50, mas qual é o diferencial? Ele estava inteiro, tá? Estava inteiro. A escala nem um pouco comprometida, tá? Ela tem alguns frisos aqui, né? De quando a gente vai apertando muito tempo. E o violão de 40 anos isso é natural. Onde a gente aperta mais, ele vai ter uns frisos mesmo, não? A gente faz o acorde de dó, ré, lá, tá? Isso é natural. A escala, olha só, ela vai cedendo, a madeira vai gastando. Acredito que os antigos donos desse instrumento deviam ter ela bem pesada também. Mas é um instrumento que me serve muito bem até hoje. E tem um detalhe. Se você for comprar um violão de nylon de entrada hoje, tá? Ele vai ser inteiramente laminado a um preço mais ou menos de R$500, R$600. Você acha mais barato. Acontece que esse violão é inteiro de madeira, tá? O tampo dele é laminado, mas ele é inteiro de madeira, tá? E esse laminado é um laminado muito melhor do que o que a gente tem hoje, tá?
Então, pessoal, se vocês entrarem no grupo de marketplace do Facebook de vocês, da sua cidade, creio que vocês vão achar instrumentos já usados em condições muito boas, tá? A avaliação é feita da seguinte forma: um instrumento que não esteja com o trampo solto, descolado dessa lateral do instrumento, tá? O instrumento que a escala não esteja torta, tá? Ela vai fazer uma barriguinha para cima, tá? Dessa forma aqui, ó. Ela vai fazer uma barriguinha assim. O instrumento vai ser um berimbau, de verdade, tá? Que a tarraxa esteja funcionando perfeitamente, tá? A tarraxa esteja funcionando. E uma coisa muito importante, essa peça aqui se chama cavalete, tá? O cavalete não pode estar solto, ou soltando, ou descolando, tá? Ok? Você fica bem de olho nesses aspectos, tá? E eu recomendo você levar alguém, tá? Quando você for fazer a aquisição de instrumento usado, que você leve alguém que já tem mais experiência, que já conheça um pouco de instrumentos, tá? Ou se não, procure mais sobre isso. Conheça mais o instrumento que você vai estar tocando ou adquirindo, tá? Para você estar adquirindo o melhor que você pode, tá? E novamente o que eu disse, tá? Não é o melhor violão. O violão que vai melhor atender o seu estudo, tá? Nesse primeiro momento, tá certo? Tem que ser um violão que vai atender o seu estudo, tá? A sua forma de estudar, que vai te entregar, tá? O que um violão pode entregar. E como eu disse, não adianta você comprar um instrumento muito caro que não vai te entregar tanta coisa assim nesse primeiro momento. Fora que, se você compra um violão regulado, todo certinho, é mais fácil de que você venda ele, tá? Não é todo mundo, tá? Quem tem vontade, sim, tá? Mas não é todo mundo que quando começa a estudar violão dá continuidade. Algumas pessoas simplesmente não gostam. Depois você vai ficar no prejuízo do instrumento? É claro que não. Você precisa ter o preço de revenda também, tá? Algumas pessoas não falam sobre isso, mas é uma questão importante. É como você comprar um carro. Você não compra um carro simplesmente pensando na aquisição. Você tem que pensar na hora de vender esse carro também. Tá? Então eu indico você pegar um instrumento todo certinho, todo regulado, tá? De preferência, compre usado o seu violão, tá? Porque um violão que você vai tirar, um violão de entrada que você vai tirar da loja, além dele não entregar tanta coisa, na hora de você revender, ele vai sair muito abaixo daquilo que você pagou, tá bom? Então, essa é a minha dica. E de preferência, o violão usado deve ser um violão antigo, tá? Antigo, porque ele leva madeiras na construção, tá? Não somente o laminado, que são chapas, tá? Chapas de laminado, chapas fininhas assim da madeira, tá? E são prensadas. Então, ali você não consegue entregar o melhor do som, tá? Que você pode para o instrumento. Então, se vocês quiserem ver comparativos de sons de um violão que utiliza madeira sólida e um violão laminado, vocês vão entender o que eu estou falando. Muda muito na timbragem do instrumento, tá? Isso tem muita diferença, tá bom? Não que vai fazer tanta diferença assim para você estudar, mas a partir do momento que você for entendendo o instrumento, você vai ver que você adquiriu um bom instrumento. E você não precisa comprar um instrumento só para aprender, para tapar o buraco de aprender um instrumento mais ou menos. Você precisa ter um instrumento que vai te entregar aquilo que você precisa. O conforto e o timbre de um violão. E eu vou deixar para vocês a dica de um modelo de instrumentos que funciona muito bem para você que é iniciante e quer adquirir. Olha só, Giannini Performance, de todos os anos lançados até hoje, tá? Você pode pegar um de 2000 e pode pegar um de 2018, 2020, 2022, Giannini Performance, tá? Esse instrumento vai te atender muito bem, além de ter um preço muito bacana, seja na versão de nylon ou de aço. A versão de aço dele tem até uma captação e você pode comprar por menos de R$500 esse instrumento hoje, tá? Se você procurar muito bem. E uma coisa, pessoal, se você puder indo ver o instrumento, poder segurar, poder tocar o instrumento antes de fazer a compra é melhor, tá? Você pode comprar pela internet, você acha violões no Mercado Livre com preços excelentes, tá? Só que qual é o problema?
às vezes o instrumento tem um detalhe, tá? Um mínimo detalhe que seja com um trincado no cavalete. Uma trinca no cavalete exige uma mão de obra muito grande, tá? E você já vai ter que mandar esse violão direto para o luthier. Se ele vier com essa trinca, você vai utilizar o instrumento por muito pouco tempo, até que ele dê problema. Então, eu recomendo, claro, a menos que você não tenha essa condição. Talvez a sua cidade não tenha uma loja de instrumentos, ou a próxima cidade, a cidade mais próxima onde teria, seja muito longe, não seja tão próximo assim. Então, eu indico que você compre, tá? Mas, se você puder comprar presencialmente, tá indo na loja, tocando o instrumento antes de fazer a aquisição, eu recomendo muito mais, tá? E além desse Giannini Performance, tem também da Giannini. Gosto muito da Giannini, tá? Inclusive marca nacional, tá? E que entrega bons instrumentos de qualidade. Giannini Estudo, tá? Você pode adquirir instrumentos da década de 90 até 2000, se eu não me engano, 2010, 2015, você adquire Giannini Estudo, tá? Com uma boa qualidade de construção, tá? Em boa qualidade sonora também. Então essas são as minhas recomendações de violão para você que está querendo adquirir o seu primeiro violão, tá? Esses dois modelos você encontra na versão de aço, tá? E na versão de nylon. Na verdade, o estudo eu não sei se tem a versão de aço dele, mas com certeza a performance você encontra um Giannini Performance por um preço bom. Eu mesmo já tive, meu primeiro violão foi o Giannini Performance, tá? E ele durou muito tempo nas minhas mãos. Quando comecei a dar aulas, dei então esse instrumento para um aluno, tá? Primeiro aluno que terminou o meu curso comigo, eu dei esse instrumento para ele de presente e ele tem até hoje, tá? Fico muito feliz por ele ter guardado com muito carinho esse instrumento. Que me atendeu super bem, um violão que tem aí 8 anos e tá funcionando muito bem na mão desse meu amigo até hoje, tá? Para você ver, um instrumento de R$500, uma sonoridade bacana, uma captação bacana e que me entregou muita coisa. Então, se eu puder dar uma dica de instrumentos, Giannini Estudo e Performance. Se você quiser optar tanto por cordas de nylon ou cordas de aço, a Performance da Giannini entrega essas duas opções aí, tá? E também vou estar deixando para você aqui na descrição ou no comentário fixado, tá? O link de um curso de violão, tá? Um curso que eu recomendo, tá bom? É um curso online e muito barato, tá? Do grande Heitor Castro. Se você não conhece ele, procura aí o canal dele, Heitor Castro, você vai achar a referência de música que ele é. Bem barato, bem acessível, que vai entregar muita coisa para você estar aí saindo na frente, tá? Um curso que eu recomendo, tá? Eu mesmo já fiz a aquisição desse curso e eu utilizo muito da base dele para poder instruir os meus alunos também, tá? Então, se você quiser tá dando uma olhada no curso do Heitor Castro e adquirindo, vou deixar ele aqui embaixo, o link dele, tá bom? E é um curso bem bacana mesmo, barato e que entrega muita coisa. Você também pode estar deixando suas dúvidas aqui no comentário e eu vou estar tentando responder a todos, tá? Algo que não tenha ficado tão bem explicado assim no vídeo, tá? Ou alguma outra dúvida que eu não trouxe para esse vídeo em questão, pode estar deixando a sua dúvida aqui nos comentários que eu vou responder você, tá? Eu vou estar te ajudando nesse seu primeiro momento, comprando o seu primeiro instrumento. Só muito obrigado você que me assistiu até aqui, espero que essas dicas te ajudem muito a você estar adquirindo seu primeiro instrumento, tá? Adquirindo de uma forma bacana, tá? Não só comprando qualquer pau de cavaco que você vê por aí, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha te conscientizado um pouco, tá? Nessa questão de qual instrumento escolher, nylon ou aço, e até mesmo a questão dos preços, tá? Espero que vocês possam ter aí uma boa semana, um bom mês, um bom ano, e qualquer dúvida, tá? Só tá colocando aqui nos comentários que eu vou estar tentando responder a todos. Muito obrigado.